Olá, iniciando mais um Conexão Econômico, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E esse é um podcast especial. A gente vai trazer um tema que o IBRE já vem se dedicando há mais de 10 anos, colaborando com diversos estados, municípios, inclusive também o governo federal. A gente está falando de infraestrutura, um tema importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. E esse podcast especial, nós estamos trazendo uma grande especialista na área, uma pessoa que tem realmente um conhecimento muito profundo e muito dedicado a essa questão, especialmente também falando na questão do cimento. É um insumo essencial para a infraestrutura do Brasil. Quero apresentar a vocês a engenheira Lidiane Blanc. Aqui tem um currículo dela, é extenso, eu vou tirar só alguns insights aqui do currículo. Ela é gerente de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura da Votorantim Cimentos. Ela é engenheira civil de formação na Universidade Federal de Ouro Preto, vários MBAs em gestão estratégica em marketing pela própria FGV, MBA executivo pelo INSPER e está cursando também um MBA em gestão e engenharia de infraestrutura de transporte pela Fundação Getúlio Vargas, nessa parceria com o DENIT. Bom, Lidiane, eu quero agradecer imensamente a sua disposição, a sua colaboração. Sei que você chegou aqui, pegou um avião, chegou hoje para participar do nosso podcast, estava numa reunião, ali fazendo a reunião e fez todo o esforço de estar aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem muito a conversar sobre esse setor de infraestrutura. Eu queria que você desse aí as boas-vindas, né? Esse esforço que o IBRE vem desenvolvendo, junto com diversas instituições como o DENIT, essa discussão, né? O tema infraestrutura é um tema muito caro para o Brasil, não é isso? Primeiramente, Flávio, é um prazer estar aqui hoje com você aqui nesse podcast. Agradeço à FGV IBRE e ao DENIT ao convite para participar, para discutir infraestrutura. Realmente é um tema muito caro para nós. A discussão, ela é muito saudável, porque juntos a gente vai construir, sim, a nossa infraestrutura e, consequentemente, um país com um desenvolvimento econômico e social melhor. Perfeito. Como é que você chegou a estar numa posição tão destacada na Votorantim Cimentos? Assim, como é que é a sua história de engenheira, de o que é que lhe motivou na vida, né? Às vezes a gente tem aqueles estalos em algum momento da vida que faz seguirmos uma determinada trajetória, né? Qual foi o seu impulso, Lidiane, para você chegar aonde já chegou? Bem, Flávio, eu sou mineira do interior de Minas, uma cidadezinha chamada Mariana, próximo a Ouro Preto, e eu fiz Escola Técnica Federal. E lá eu cursei edificações. E ali eu me apaixonei e falei, não, meu próximo passo no curso superior vai ser... Mas você teve alguma influência familiar na área? Não, tinha alguém da sua família? Meus pais são pessoas que sempre foram, eu costumo dizer assim, pessoas extremamente sábias. Desde pequena, eles sempre falaram assim, o que você quer? O que você gosta? O que você gostaria de fazer? Onde você gostaria de estudar? E ele foi me permitindo descobrir. Na época, né, a gente... finalizando o primeiro grau, né? Hoje são os anos finais, eu decidi fazer a Escola Técnica Federal em Ouro Preto e cursar edificações. E cursando edificações, eu me apaixonei pela parte técnica de construção civil. E aí o próximo passo seria a engenharia civil. E aí eu fiz a Escola Técnica e logo sequente fiz a Escola de Minas e me formei em engenheira civil em Ouro Preto. Dali, entrei como trainee num projeto da Votorantim Cimentos. Desde então, como trainee. E desde então, eu tenho traçado aí uma trajetória em várias áreas da Votorantim, sendo que desde 2017, eu assumi essa posição de gerente de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura. A Votorantim Cimentos, ela tem quase 100 anos. Até 2017, a nossa relação com a infraestrutura, que sempre foi muito direta, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente, de certa forma, participou de grandes obras de infraestrutura que desenvolveram esse nosso país até então, a partir do momento em que a gente se apresentava a uma construtora, oferecendo os nossos produtos, nossos insumos, discutindo tecnicamente, ou ela nos acionava. Mas o projeto já estava definido.
A partir de 2017, a minha função ela vem com um objetivo além, da gente dar um salto na cadeia no sentido de entender a necessidade de infraestrutura do nosso país nos diversos segmentos e verificar, através de soluções técnicas de engenharia que estejam em consonância com a nossa indústria, que a gente pudesse discutir tecnicamente e discutir o negócio em si de modo a tornar a infraestrutura ou o negócio em si mais viável. E essa trajetória ela tem aí galgado em passos importantes, porque a gente começa a ter uma discussão muito anterior ao projeto em si ser efetivado. E essa tratativa, ela tem se dado de uma forma muito consistente, principalmente nos negócios privados do nosso país. Eu acho muito interessante você contando essa sua história, uma breve história, uma pessoa que chega como trainee numa companhia como a Votorantim e ela dá espaço, sem dúvida, né, para essa ascensão e você ocupando hoje uma posição estratégica. Isso é muito importante dentro das organizações, você não acha? Flávio, esse ano de 2025 é um ano muito especial para mim enquanto profissional. Eu completei 25 anos de Votorantim. Olhando para trás, é muito gratificante ver que aqueles mesmos sonhos, aquelas mesmas objetivos que se tinham, eles se concretizando e ao mesmo tempo dando origem a novos sonhos. A Votorantim Cimentos, ela tem me permitido aí desenvolver e ao mesmo tempo contribuir com o meu conhecimento e até mesmo passando isso para outras pessoas para que a gente possa continuar essa trajetória. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira mulher trainee comercial da Votorantim, a primeira coordenadora comercial mulher, a primeira gerente de vendas regional. Então, assim, são passos que são interessantes porque quando a gente vai falar bastante de infraestrutura, mas mulheres na infraestrutura também, é algo que eu olho para trás e eu vejo que se discutiam e éramos poucas. Hoje nós somos muitas e isso é importante porque justamente o somatório das experiências, das diversas experiências, são necessárias. Nós vivemos um país em desenvolvimento. Aqui é necessário que a gente aplique engenharia e aplique conhecimento para que a gente possa efetivamente avançar por uma infraestrutura cada vez mais viável, técnica, econômica e sustentável. Perfeito. Lidiane, a gente tem muito aqui o que conversar sobre a infraestrutura, mas assim, uma coisa importante, inclusive eu já falei no início da nossa conversa, um insumo essencial para a infraestrutura, para a obra, é o cimento. Muitas vezes as pessoas não têm noção o quanto o cimento é importante como um insumo para todo esse processo. Lendo um pouco sobre a origem do cimento, na verdade, lá na antiguidade, o cimento já, de alguma forma, inclusive, foi usado, assim, algo semelhante na construção das pirâmides, né? O cimento, como a gente conhece hoje o Portland, né? Ele vem já no século XIX, né? Se eu não me engano, na Inglaterra, que surge, e no Brasil chega já ali no início do século XX, né? A Votorantim, você falou, tem quase 100 anos. De certa forma, ela está acompanhando esse processo inicial no Brasil. Por que o cimento ele se tornou esse insumo essencial? Por que ele é o insumo fundamental para isso? Por que o Brasil tem essa vantagem, vamos dizer assim, em termos desse insumo? Flávio, eu penso que é em função principalmente da questão da durabilidade. Nós precisávamos de soluções mais duráveis. E o ser humano, ele vem numa linha de evolução contínua, de aprendizado e evolução. A questão do cimento, e aí pautando o nosso tema aqui, infraestrutura, quando a gente fala de cimento em infraestrutura, em soluções de engenharia, a gente pensa em soluções duráveis, soluções que a gente tenha vida útil longínqua. E o cimento tem evoluído desde então. Hoje nós temos vários tipos de cimentos. Hoje nós estamos, e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, da ecoeficiência, buscando cimentos com menores teores de CO2. E só por uma curiosidade, você trouxe aí o passado do cimento, né, os primórdios. Depois do produto água, o cimento é o insumo, é o produto mais produzido, mais consumido no mundo. Então, assim, ele tem uma particularidade importante no contexto, e eu entendo que a maior relevância é você aplicar um produto em uma determinada solução de engenharia, tornando-a mais durável. Eu acredito que seja esse o ponto
o ponto-chave E ele da é mais necessidade. barato em termos de custo, né? Quer dizer, a durabilidade é uma característica dele, mas talvez ele também seja, do ponto de vista da eficiência econômica, do custo, também talvez seja também qual seria a alternativa ao cimento que se tem ou não se tem alternativa a esse? Tem muitos estudos, mas ainda não se tem um produto que seja substituto ao cimento. O que tem sido feito é que tem se estudado cimentos que cada vez possam emitir menos CO2. Vou te dar um exemplo nosso da Votorantim Cimentos Global. Desde 1990 até 2024, nós reduzimos as emissões de CO2 em 28%. Essa é uma missão muito intensa da indústria do cimento. As estatísticas parece que apontam que em torno de 8% de toda a emissão de CO2 decorre do processo de fabricação de cimento, vamos dizer assim, né? O processo de fabricação de cimento, ele realmente é um dos grandes ofensores das emissões de CO2. Principalmente na etapa de queima do combustível para a produção do principal insumo do cimento, que é a produção do clinker. Mas ele é uma junção do quê? O cimento, ele parte... Do calcário? Ele parte do calcário, da extração do calcário. Aí você adiciona ao calcário alguns produtos, minério de ferro, argila. E esse produto, ele finamente moído, ele vai para um processo de queima nos fornos para que ele possa se transformar em clinker. Esse processo de queima acontece num forno de mais ou menos 150 metros de comprimento. Então também a utilização de energia é muito grande. Exatamente, rotatório, e ele chega a 1430 graus Celsius. Por isso que é esse o processo que a gente chama de queima, o maior consumo de combustível, consequentemente a maior emissão de CO2. Daí a necessidade de você buscar alternativas dentro desse processo. E uma delas é o coprocessamento, que a gente vai conversar aqui mais adiante. E voltando à sua questão referente ao custo, acho que nós temos um ponto que é um ponto-chave. Eu acho que o primeiro passo é a questão da durabilidade associada ao que vai ser aplicado esse produto. Então, a depender da solução de engenharia, do tipo de concreto que ele vai ser utilizado, se tem uma performance requerida. Essa performance requerida é que vai gerar a durabilidade daquele concreto em si, naquela solução em si. Do ponto de vista de custos, temos hoje vários tipos de cimentos. Mas uma coisa que é muito interessante é que, assim, nós hoje, no Brasil, nós somos uma indústria autossuficiente, ou seja, nós não temos que importar cimento para poder atender ao mercado brasileiro. Nós temos hoje capacidade ociosa, inclusive estamos investindo em mais capacidade produtiva no Brasil, e isso faz com que a gente não seja tão suscetível a variáveis econômicas globais, como é o caso do dólar, como é o caso do próprio petróleo, produtos muito voláteis do ponto de vista econômico. Você, como economista, conhece bem. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que nós temos hoje condições de ter um insumo que é importante para o concreto, que consequentemente vai ser importante para a engenharia que vai ser aplicada numa obra de infraestrutura, dentro de um contexto em que a variação de custos, ela se torna uma variação, não que seja 100% controlada, mas ela é menos impactada por ofensores externos macroeconômicos, como é o caso que eu citei, dólar e até mesmo a questão do petróleo em si. E dá muito mais facilidade de um planejamento financeiro de uma obra, porque você tem um insumo essencial que está ali com pouca flutuação em termos de preço. Agora, quando a gente vê a evolução do próprio insumo, nos últimos 100 anos ou 150 anos, assim, quais foram as grandes transformações que esse insumo passou? Como é que a tecnologia influencia esse insumo? Quer dizer, qual a opção tecnológica de melhorar esse insumo, o cimento? Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo e que já foi abordado aqui é a questão das emissões de CO2. Somos cientes da responsabilidade que nos cabe e temos o compromisso de buscar reduzir as emissões de CO2. Isso sem alterar os requisitos e os parâmetros técnicos do produto.
essa redução de emissão de CO2, que a princípio pode parecer simples, ela tem que ser devidamente estudada e controlada. Por exemplo, você está dizendo que não afeta a durabilidade, De forma por exemplo, alguma. de uma determinada obra, porque você... O pré-requisito básico, Flávio, é que você faça todas as ações possíveis, e eu vou citar uma bem específica, por exemplo, coprocessamento dentro desse processo de queima, nessa fase de clinkerização, quando a gente alterna e substitui, por exemplo, o coque de petróleo por um produto, um resíduo, a gente faz essa substituição térmica sem afetar, em hipótese alguma, a qualidade. A qualidade é condição sine qua non. O controle técnico que se tem no processo produtivo do cimento é algo que é muito interessante se conhecer. É um processo controlado em todas as etapas, justamente para que você tenha, no final, um produto com requisitos técnicos que atendam à performance requerida. E aí vai uma questão sobre qual é a solução de engenharia que vai ser aplicada. Eu vou trabalhar uma solução de engenharia falando de rodovias, pavimento de concreto. Qual que é o requisito técnico que eu preciso ter naquele pavimento de concreto? Eu preciso ter um requisito técnico de uma resistência à tração na flexão de 4,5 MPa. Perfeito, essa é a condição, uma das condições técnicas. Eu tenho um agregado reativo. Se eu tenho um agregado reativo, eu tenho que trabalhar para que eu possa ter... O que seria o agregado reativo para nosso... Quando você faz o concreto, você mistura produtos. Então, você tem o cimento, você tem a areia, você tem a brita e os aditivos. O agregado, ele pode ser um agregado reativo, ou seja, um agregado que possa sofrer algum tipo de expansão quando ele está dentro de uma reação. E se ele expandir, o que ele vai causar dentro do concreto? Fissuras. E, consequentemente, a durabilidade que eu comentei, ela vai ser impactada. A partir do momento em que eu tenho a consciência, porque existem ensaios que me dizem se o agregado é ou não reativo, eu vou trabalhar o concreto para inibir essa reatividade. E essa reatividade, existem alguns aditivos, tipo microsílica, metacaulin, que inibem a reatividade do agregado. Porém, são aditivos que são caros. Mas, a depender, o cimento pode também, além do fator de contribuir para conferir aquela resistência, ele também pode trabalhar como inibidor. Então, daí a questão de se estudar. Numa mesma região, e a gente vai dar exemplos aqui no decorrer da nossa conversa, existem obras em que a gente começou a trabalhar estudando com um agregado não reativo, e aí a indicação foi um determinado tipo de cimento, e durante o trajeto, numa obra rodoviária, você começa num ponto e você termina em outro. E às vezes distante demais. Distante. E os agregados variam. E os agregados mudaram para um agregado reativo. Logo, a gente fez um estudo e a gente alterou o tipo de cimento. Conseguimos inibir a reatividade, assegurando toda a performance técnica, sem a necessidade de tornar esse concreto mais caro, muito pelo contrário. Trabalhando um produto, um cimento mais aditivado, nesse caso, um cimento CP4 inibe a reatividade. E dentro desse contexto, quando a gente muda o tipo de cimento, ainda assegurando a performance técnica, nesse caso específico, Flávio, nós ainda conseguimos reduzir as emissões de CO2, porque a gente saiu de um cimento que tinha um maior consumo de clinker para um cimento que tinha um menor consumo de clinker. Então, às vezes, não às vezes, sempre é necessário que a gente estude todas as variáveis que estão no contexto. Não somente um produto, não um insumo, mas o todo, porque o que interessa é a eficácia, nesse caso do cimento, aplicada numa obra de infraestrutura que possa performar e atingir a durabilidade que se prevê. Hoje, e aí dando mais um exemplo claro, né? Rodovias, quando a gente fala de pavimento de concreto, antes se projetava para 20 anos. Hoje está se projetando para 30. É esse compromisso de estudar o produto dentro da sua particularidade, mas avaliando o contexto desse produto, aonde ele estará sendo aplicado, como ele estará sendo aplicado, estudando dessa forma, a melhor dosagem que permita assegurar aquela durabilidade prevista por tempo de vida útil de um projeto. O cimento, evidentemente, pode ser usado na construção civil, prédios, pontes, e agora você está falando rodovias, ferrovias, mas portos. Rodovia não seja tradição no Brasil de rodovias com cimento, se usa a liga asfáltica, né? O Brasil tem essa tradição.
já que você está falando de rodovias, e aqui eu já estou entendendo a complexidade, porque você está me dizendo o seguinte, eu vou fazer 100 quilômetros de uma estrada. É natural que esses 100 quilômetros de estrada, o terreno seja diferente no quilômetro 1 do quilômetro 80. Tem condições topológicas diferentes. É como se estivesse customizando para cada situação um tipo de cimento ou que o concreto que você vai utilizar de forma diferente ou com composições diferentes para atender essa complexidade que surge. E eu fico imaginando como é que eu estimo o custo disso, quer dizer, estabelecer a estrutura de custos de algo dessa complexidade também é um desafio, é aí que o IBRE entra ajudando nessa composição. Não é uma tarefa fácil, né? Esse planejamento completo de todo esse... Flávio, eu diria que assim, não é uma tarefa simples, mas ela tem que ser feita. A engenharia, ela está aí para isso. Você deu o exemplo aí da origem do cimento. A primeira aplicação de pavimento de concreto no Brasil aconteceu em 1926. Ou seja, essa é uma solução que, do ponto de vista técnico, ela já é uma solução que há muito tempo foi aplicada no Brasil e nós temos exemplos muito bons. No entanto, a evolução da nossa malha em pavimento de concreto, ela se deu de forma muito tímida até 2017. Eu vou te dar alguns números. Por quê? O que é o nosso entendimento sobre? Primeiro, fazendo uma contextualização. O pavimento de concreto, ele é um pavimento que ele tem por essência a durabilidade. Isso. Inicialmente, se projetava... muito da liga asfáltica, porque facilmente ela se... Não, o pavimento flexível, o pavimento de asfalto, normalmente o tempo de vida útil de projeto são 10 anos. Antes, se projetava o pavimento de concreto para durar 20 anos, ou seja, o dobro do pavimento flexível. E agora já está aumentando. E agora já está sendo projetado para 30. Para corredores logísticos, onde você tem tráfego intenso e carga pesada, o pavimento de concreto, tecnicamente, ele é o mais indicado do ponto de vista de durabilidade. Mas tem uma variável, além da técnica, que é a questão econômica. Até mais ou menos 2014, 2015, a gente tinha uma prerrogativa que o pavimento de concreto só se viabilizaria ao longo do tempo. Você deve se lembrar que a partir aí de 2015, 2016, nós começamos a ter um descolamento de preços do CAP e aumentando de uma forma muito intensa. Inclusive, o último boletim da FGV mostra que nos primeiros 6 meses desse ano, o CAP subiu 12%. Esse aumento de preço do principal insumo da solução de engenharia em pavimento flexível, considerando a solução alternativa que é em concreto, essa viabilidade que até então só acontecia ao longo dos anos, né, seguintes, ela começou a se viabilizar mais cedo. Em alguns casos, já na construção. E aí eu volto para uma questão. Nosso país é um país maravilhoso. Nós temos muitos problemas. E dentro da engenharia nós temos uma missão. Desenvolver uma nossa infraestrutura e desenvolvê-la da melhor forma possível, técnica e economicamente. A partir de 2016, a gente começa a ver um ponto de inflexão. Você tem uma solução de engenharia de primeiro mundo, que tem um tempo de vida útil de projeto de 20 e atualmente de 30 anos, sendo implantado em alguns casos, nos dias de hoje, com custos de implantação muito próximos e, em alguns casos, mais barato que o pavimento flexível. O Paraná tem sido um exemplo, né? E aí eu vou chegar no Paraná. Não só no Paraná, a gente está aqui pelo DENIT. Tá. O DENIT fez um estudo belíssimo de uma rodovia federal, a 135 do Maranhão. O DENIT tem investido esforços, assim como o Paraná, no estudo de soluções de engenharia. Nós temos hoje, pelo PNL 2025, 65% da nossa malha logística são rodovias. Olha o impacto disso na nossa infraestrutura. Daí a necessidade da gente, termos uma malha eficiente, seja ampliando essa malha ou seja restaurando essa malha, tornando-a competitiva do ponto de vista logístico. Dentro desse contexto, eu falei da 135. A 135 é um caso muito bacana, porque o DENIT fez um estudo completo, nível projeto executivo,
Foram 135 no Maranhão. Especificamente, você lembra quais está ligando? Ela fica a mais ou menos 150 quilômetros de São Luís, no Maranhão. São Luís. E ela vai até São Mateus, no Maranhão. Esse era um trecho de aproximadamente 70 quilômetros, um trecho em pista simples, com tráfego muito intenso, e que eles fizeram o estudo nível projeto executivo em pavimento flexível, ou seja, em asfalto, e em pavimento de concreto. E com projeto executivo, o que é um projeto executivo? É um projeto que você tem o nível máximo de detalhamento possível daquele trecho. E isso permite você chegar a quantitativos importantes, e aí vem a questão que você comentou da importância aí da FGV Híbrido com os seus custos referenciais. Foram comparados nas mesmas condições técnicas as duas soluções, e ainda se analisando a questão do ciclo de vida. Isso. E dentro desse contexto, avaliando técnica e economicamente, o pavimento de concreto se viabilizou. Esse é um trecho que está em execução hoje. Fantástico. Esse é um exemplo de um trabalho muito rico feito aí pelo DENIT, e que justamente o objetivo era poder levar para a população uma solução de engenharia mais adequada, mais durável e com menor custo. E ainda nós vamos falar sobre o Paraná. O Paraná é um outro exemplo muito, muito importante e que vem aí ampliando a sua atuação em estudos de análise de viabilidade técnica e econômica. O Paraná hoje, ele já tem aproximadamente 500 quilômetros de projetos em execução e a executar em pavimento de concreto. Até mais ou menos 2017, aproximadamente, mesmo diante de um modal extremamente importante, como é o rodoviário, para os nossos corredores logísticos de escoamento do nosso agro, a gente só tinha aproximadamente 2% da malha em pavimento de concreto. Atualmente, somente nos projetos federais, isso já chega da ordem de 4,5%. E segundo o Luiz Guilherme, que esteve aqui, só em projetos que o DENIT já está estudando, analisando essa questão técnica e econômica, nós temos já para os próximos anos uma carteira de projetos considerando a viabilidade técnica e econômica, podendo chegar a 10%. E o que isso representa, Flávio? Quando a gente fala de custo Brasil, custo logístico, nós temos uma extensão territorial continental. Isso é uma realidade. É uma característica nossa, né? E qual que é a nossa missão, enquanto engenheiros, enquanto profissionais que atuamos em infraestrutura? Trabalhar a intermodalidade da forma mais adequada possível, de modo que a gente consiga reduzir esse custo logístico. Hoje, no Brasil, nosso custo logístico ele oscila de 12% a 18%. Pela OCDE, os países da OCDE, o custo logístico é em torno de 8%. Ou seja, nós temos que ser muito bons na produção para compensar... Ainda tem margem para... Para compensar esse déficit que a gente tem de infraestrutura. E daí a nossa responsabilidade, Flávio. A nossa responsabilidade enquanto engenheiros que atuamos em infraestrutura, a nossa responsabilidade dos diversos profissionais, das diversas áreas, de buscarmos soluções que sejam mais duráveis, que sejam tecnicamente melhor, que sejam economicamente viáveis e que sejam sustentáveis. E é nessa linha que a Votorantim entra nas discussões técnicas para que a gente possa justamente avançar. Porque essa parceria da Votorantim com o DENIT, como é que funciona? Olha, eu diria para você que assim, eu não diria que seja uma parceria. Eu entendo que seja uma relação de construção. Nós temos que construir e aprender. E o DENIT é uma referência quando a gente fala de infraestrutura rodoviária. O que nós temos feito? Mas há muita troca de... O que nós temos feito é justamente nesse sentido, Flávio. Promover discussões saudáveis para que a gente possa reunir a nossa cadeia de profissionais técnicos de infraestrutura. Nós estávamos conversando sobre a questão da Paving Expo, um evento técnico que acontece uma vez por ano. E nós, Votorantim, temos um fórum. E esse ano vai acontecer no dia 24 de setembro. E normalmente a gente traz os melhores profissionais de infraestrutura rodoviária. Nós que está nos acompanhando, nós estamos gravando aqui hoje no dia 11 de agosto. Né? Exato. Então, se
entra no ar antes do Fica o convite, né, Flávio? Fica o convite. Nesse fórum, por exemplo, o que a gente faz? A gente traz os melhores profissionais técnicos para a gente debater a infraestrutura como um todo, porque a gente entende que quanto mais a gente unir esforços com profissionais técnicos atuantes, a gente vai conseguir ter um maior conhecimento e, consequentemente, uma aplicação técnica que vai gerar uma maior efetividade. Mas, assim, as nossas soluções de engenharia em relação ao mundo, a gente está no estado das artes, a gente é referência em alguns aspectos para outros países? Olha, eu ouso dizer que esse é um motivo de orgulho. Nós sabíamos que existia um gap de conhecimento técnico, falando de infraestrutura rodoviária e de pavimento de concreto. Só que ao longo desses anos, a partir de 2017, uma das minhas missões é justamente essa, fortalecer a cadeia, trabalhar a cadeia, porque nós precisamos de uma infraestrutura adequada, aplicada. E hoje a gente pode dizer que no Brasil nós temos empresas que conseguem projetar com qualidade. Nós conseguimos ter um sistema de referência de custos que é uma referência, e isso é importante para uma análise, para uma tomada de decisão. Nós temos executores hoje que operam com equipamentos automatizados, equipamentos de ponta, e isso nos permite ter rodovias que tenham uma performance requerida muito positiva. Você falou sobre o Paraná, e lembrando, nós somos um país de terceiro mundo. Cada real é importante e precisa ser bem aplicado. A nossa infraestrutura ela é deficitária. Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura para que a gente tenha uma competitividade melhor perante o mercado interno e externo. Diante disso, cabe a nós, engenheiros, também trazermos a nossa participação. Estudando, e essa é uma premissa básica, Lidiane, é difícil estudar? Bem, nada é tão simples, mas nada é impossível. Muito pelo contrário, a gente entende que é obrigação nossa, dentro desse contexto, estudarmos as soluções de engenharia existentes, avaliando qual é a mais aplicável. Escolas de engenharia são muito boas, né? Nós temos muito boas escolas de engenharia e eu diria que nós temos muitos profissionais que estão se atualizando E aí, falando sobre a questão técnica que você comentou. Então, assim, nós temos a primeira rodovia do Brasil e uma das primeiras do mundo que trabalhou a solução de engenharia como ser uma alavanca de valor para reduzir as emissões de CO2. Espetacular. E com relação às técnicas, o que a gente pode dizer? Nós temos hoje bons executores, nós temos equipamentos de ponta no Brasil, mas a gente tem que continuar olhando o que está sendo feito no estado da arte. Nesse ano, em 2025, em março, eu tive a oportunidade de convidar alguns profissionais e nós fomos ver uma técnica de manutenção de pavimento de concreto. Já que a gente está falando de rodovias, de manutenção de pavimento de concreto. Hoje, para você fazer a manutenção de uma rodovia em pavimento de concreto, no estado da arte hoje no Brasil, você demora aproximadamente 5 dias. Então, você deixa uma faixa bloqueada 5 dias. É um transtorno. No pavimento flexível no asfalto, você faz isso em 12, 15 horas. Essa técnica, como você mesmo falou, a gente está hoje no dia 11 de agosto, mas agora no dia 28, a gente vai aplicar pela primeira vez no Brasil uma técnica que, para pavimento de concreto, para o refazimento de placas, que até então nós fazíamos em 5 dias, entre a quebra e a liberação serão 5 horas, Flávio. E aí se torna... Então, o que a gente está fazendo? Enquanto engenheiros, enquanto pessoas dedicadas a estudar infraestrutura, é buscar soluções de engenharia, sejam elas desenvolver metodologia, como foi o caso dessa questão das emissões de CO2, que é a primeira metodologia que agora é possível de ser replicada. Que mais que a gente está vendo no estado da arte que a gente pode aplicar? E aí o lado bom. Nós temos profissionais e temos engenharia no Brasil que se mobiliza e trabalha essa cadeia de modo a, sim, aplicarmos aquilo que há de melhor hoje sendo usufruído no mundo. E quando a gente faz isso com esse olhar e com essa responsabilidade de saber que cada real é muito custoso para os brasileiros, eu acho que aumenta o nosso orgulho de fazer parte desse processo. De poder fazer com que a gente tenha soluções duráveis. E aí você perguntou sobre uma questão, né? Você falou sobre como é que é medido isso, né? Uhum. É medida a satisfação? E aí tem 2 formas. Tem a medição do ponto de vista de engenharia,
que o DENIT foi precursor. Ele trouxe para o Brasil um equipamento, é o Urban System, que ele passa na rodovia, aí pode ser asfalto, pode ser concreto, na velocidade da via, e ele vai medindo todos os parâmetros de performance desse pavimento. Fantástico. Isso permite que você tenha, em tempo praticamente real, o entendimento de como é que está aquela rodovia. O IBRE, o FGV IBRE, ele, nesse aspecto, ele está também atuando, calculando a avaliação de impacto socioeconômico da estrada em si, porque há solução de engenharia, mas há um efeito socioeconômico daquela estrada, daquela rodovia, porque além do impacto direto na manutenção do caminhão ou dos outros meios de transporte, também a facilidade de ir e vir, o tempo que se perde é muito menor, então isso tem toda uma geração de riqueza em torno daquele equipamento, né? O nosso tema infraestrutura é um tema muito rico. Infraestrutura é desenvolvimento técnico, econômico e social. Quando a gente fala em investir em infraestrutura, são aspectos diretamente econômicos naquela comunidade local. Nós estamos falando do impacto positivo de geração de empregos, o impacto positivo de geração de renda na região. A infraestrutura adequada, ela permite uma série de ganhos sociais importantes para a localidade e para a região. Que a engenharia, junto com a economia, ela está muito próxima, né? Porque um se complementa o outro. Exato. Né? Se essa solução do concreto para as rodovias parece ser uma solução viável, importante, pode ter um custo inicial maior, mas quando você analisa, não é só o custo inicial, é a durabilidade também. Então, você calcula custo e benefício, talvez esse projeto chegue... Por que a gente não consegue ampliar esses esforços para mais trechos no Brasil e escalando isso? Eu acredito que essa trajetória seja uma construção, efetivamente. Até 2016, 2014, 2015, nesse período, 2014 a 2016, tinha uma variável econômica muito impactante. Essa variável econômica, a partir do momento em que nós tivemos essa questão tecnicamente de uma solução comprovada, é óbvio que a gente tem observado melhorias contínuas e a gente tem muita satisfação de dizer que essas melhorias estão aqui no Brasil. Podem e devem ser aplicadas. Com uma conjuntura econômica atual, isso permite dizer que os projetos em pavimento de concreto, eles estão viabilizando nos anos iniciais e em alguns projetos já na construção. Quando você fala isso e você estuda, o passo inicial é você se permitir estudar. Aí você começa a verificar que vários projetos estão realmente virando para o pavimento de concreto. O DENIT tem vários projetos em andamento em pavimento de concreto. O DR do Paraná, idem, e outros projetos acontecendo. A partir do momento que você se permite e você deve estudar, a gente vê que essa trajetória ela está sendo crescente. Até 2017, nós tínhamos quase 2% de pavimento de concreto. Hoje já são 4,5%. Ainda é muito pouco perante a competitividade que se tem, do ponto de vista técnico e econômico. Mas já é mais que o dobro que se tinha. Os próximos 10 anos, se permite dizer que a gente vai chegar em 10% da malha. O que se tem que fazer? Tem que se executar da forma correta, para que assegure, tem que se estudar, se executar, para que se assegure a durabilidade que é requerida, e tem que se manter esse pavimento. Então, quando eu falo que a gente foi numa missão técnica, está trazendo uma solução de manutenção, já é pensando na manutenção desses pavimentos que estão sendo implantados. Flávio, eu entrei nessa nova função da Votorantim de olhar a infraestrutura em 2017. De 2017 até 2024, só de projetos privados, falando de projetos privados, foram mais ou menos 623 bilhões de projetos bidados efetivamente até 2024. Lembrando que só em 2025, entre todas as infraestruturas privadas, nós estamos falando de 259 bilhões. De 259 bilhões só no âmbito privado, não estou falando no público, seja ele federal ou estadual. Nós estamos falando de mais de 100 bi de reais exclusivo em rodovias.
Então, olha a importância da infraestrutura rodoviária, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. O espaço a se conquistar, né? E a necessidade de se estudar. É. E a partir do momento em que você vai desenvolvendo essa infraestrutura, e aí você perguntou como é que está essa relação com o DENIT e a Votorantim. DENIT, Votorantim, academia, DRs. O esforço, né, é que a gente tenha sempre discussões técnicas saudáveis, que a gente possa reunir. Eu digo que os engenheiros rodoviários apaixonados por infraestrutura rodoviária, de modo que a gente possa se permitir estudar e aplicar a nossa engenharia, porque existe muita coisa a ser feita. E a gente tem uma responsabilidade e um compromisso muito grande. O compromisso de fazer esses investimentos da melhor forma possível. E não se esquecer que a engenharia tem um ponto importante no aspecto da sustentabilidade. A sustentabilidade ela está impactada diretamente pela durabilidade, mas pelas emissões de CO2. Então, como você mesmo falou, infraestrutura e economia são interligados. Eu digo que infraestrutura, economia, engenharia, ela está totalmente interligada dentro de um objetivo maior. E quanto mais a gente tiver oportunidades, por isso eu agradeço estar hoje com você aqui, eu acho que é uma oportunidade da gente discutir, da gente conversar, da gente trazer leituras por âmbitos e prismas diferentes, para que eles possam se complementar. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma necessidade absoluta. E, na verdade, a gente tem assim, pouco espaço para discutir isso no Brasil. Quer dizer, oportunidades como essa, que a gente está construindo isso, sem dúvida nenhuma. Muita gente que vai assistir esse programa vai entender a importância de tudo que a gente está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. E nos outros países, essa solução de concreto para a rodovia já avançou? Sim. Quando comparado com você fala, o asfalto... O uso do pavimento de concreto. Né, das a Alemanha é referência, mas a primeira aplicação se deu na Inglaterra. Mas Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, essa já é uma solução muito aplicada. Agora, qual que é a diferença deles para nós? Econômica. Eles têm condições, eles podem se permitir aplicar diversas soluções, porque do ponto de vista financeiro e econômico, eles têm mais capacidade. O que cabe a nós? E aí eu venho para a América Latina. Se você vai hoje para o Chile, se você vai hoje para o Paraguai, se você vai hoje para o Uruguai, você vê muitas aplicações em pavimento de concreto. Em realidades que são muito parecidas com a nossa. Eu estive ano passado, Flávio, numa rodovia no Uruguai, falando de performance. Um dos parâmetros de performance para a rodovia é o IRI, né? O Índice de Regularidade Longitudinal do Pavimento. É a capacidade de conforto desse pavimento. Enquanto você está passando por ele, é o conforto que o usuário tem quando trafega sobre ele. Esse é um dos indicadores importantes quando você fala de performance de pavimento. Seja ele pavimento de concreto, seja ele pavimento flexível. E eu vi uma aplicação numa rodovia chamada Ruta 5. Eram duas construtoras em trechos diferentes, trabalhando pela primeira vez o pavimento de concreto. E lá trabalhando uma texturização, o pavimento de concreto você faz com a pavimentadora na pista, e depois você tem que fazer uma textura. É uma necessidade por uma questão de segurança. Só que no Brasil, nós fazemos hoje uma textura transversal. Então, se a pista está aqui, eu faço as texturas transversalmente à pista. E lá eu vi eles trabalhando com um equipamento que até então eu não tinha visto na América Latina, chamado texturizadora. Essa texturizadora, você tinha a pavimentadora aqui e logo atrás, questão de 2 metros atrás da pavimentadora, vinha já a texturizadora. Já aproveitava. Texturizando longitudinalmente. Então, esse equipamento, ele texturizava e, ao mesmo tempo, aplicava a cura. É uma outra questão técnica que depois a gente pode falar sobre ela, que é uma parte importante do processo. Já pode falar sobre ela. Podemos falar? Já está no pacote. Então, assim, logo que depois que você faz o concreto, você aplica o que chama-se de cura química. Essa cura é para fazer com que a água que está naquele concreto não saia sem fazer a reação adequada, consequentemente não chegando na resistência adequada. Então, essa cura, ela forma uma película para justamente impedir e fazer com que a água daquele concreto fique ali dentro e reaja de modo a dar a resistência adequada. Só que além dela aplicar, ela texturizava longitudinalmente. Com isso, esse índice de regularidade longitudinal que eu comentei,
ele conseguia ser muito mais baixo do que o que a gente tem hoje aqui. Hoje aqui a gente fala que um IRI bom, pavimento de concreto, a gente consegue hoje com engenharia brasileira, com equipamentos automatizados, com uma aplicação e execução adequada, com um bom projeto, IRIs da ordem de 2, mais ou menos. Lá, com essa texturização longitudinal, a gente chegou com um IRI médio de 1,5. Ou seja, um país que hoje algumas torcidas brasileiras têm uma população maior do que o Uruguai e que está executando uma solução muito interessante do nosso lado. Moral da história, Flávio, está chegando no Brasil, agora em setembro, a primeira texturizadora, esse equipamento, para ser aplicado no Brasil. Então, assim, eu vejo como sendo muito importante a gente olhar os países de primeiro mundo, sabe? Os países desenvolvidos. Aprender com eles os erros e os acertos, porque eles têm condições econômicas para errar. Aqui no Brasil, nós não temos condições econômicas para errar. Aqui a gente tem que fazer e fazer bem feito. O nosso R$1 vale muito. Então, a gente tem que ser muito responsável com a sua aplicação. Então, quando a gente fala de aplicações, já é uma tecnologia altamente aplicada, não só em países de primeiro mundo, mas também em países vizinhos nossos aqui. E nós também, hoje nós temos, como eu disse, eu tive a felicidade de levar esse projeto da PRC 280, né? Eu fui convidada a apresentar num congresso ibero-americano. E eles ficaram surpresos, tanto é que esse congresso, ano que vem, vai acontecer no Brasil. Fantástico. Mas isso não nos impede de fechar os olhos para aquilo que há de melhor. E a gente trazer o que há de melhor para cá. Claro. Então, eu acho que toda essa conjuntura nos motiva, nos incentiva a buscar fazer melhor. Um ponto assim que também eu fico pensando, Lidiane, é o seguinte: transportar o cimento é algo complexo, né? Porque o cimento pesa, né? Sim. E transportar numa rodovia é mais custoso ainda. Sim. Por conta do combustível que você vai precisar utilizar, etc. Perfeito, Flávio. E o Brasil é um país continental. Como é que você vai transportar cimento para locais mais longínquos ainda do nosso país? Como é que soluciona essa questão? Como é que vocês fazem? Né? A gente estava falando sobre a sua região, né? O Nordeste, a região Norte. A gente já usa cabotagem, bem menos do que a gente gostaria. Mas, do ponto de vista logístico, agora eu vou falar de Votorantim Cimentos, tá? Exclusivamente a Votorantim Cimentos. A gente tem muito orgulho porque a gente tem hoje uma distribuição geográfica, posicionamento das nossas 27 plantas em praticamente todo o território brasileiro. Você está no Pecém, né? Também, em Pecém, exato. Vizinhos lá de você, né? Lá em Fortaleza. Mas assim, nós temos hoje uma distribuição logística de plantas que permite que a gente, do ponto de vista de atendimento aos nossos clientes, nós temos 5.700 municípios, mais ou menos. Hoje nós chegamos diretamente a mais de 80% dos municípios, através de varejo, de construtora, de indústria, de obras de infra. Essa distribuição logística das nossas plantas permite reduzir essa complexidade, porque o que você falou é verdade. O cimento é um produto de baixo valor agregado. Quanto mais ele anda, às vezes você paga mais pelo frete do que pelo produto. Que eu fico pensando, né? Então, essa distribuição logística no Brasil nos ajuda a termos aí uma competitividade logística muito saudável. E isso faz com que a gente consiga estudar, e é o que você falou, né? Cada projeto, a cada quilômetros de trecho de rodovia, de ferrovia, a cada ponto que a gente tem de portos, a cada... verificar qual que seria a malha logística que pudesse tornar mais competitivo a chegada desse insumo. E, a partir do momento que ele chega, estudar quais são as características técnicas que eu preciso ter para que esse insumo, o cimento, dentro do concreto, consiga ter uma melhor performance requerida que atenda àquela infraestrutura. Então, acho que, fundamentalmente, esse nosso posicionamento geográfico no Brasil é hoje uma das alavancas de valor que a gente tem. Como é que eu levo cimento para o Acre, que é na região... O Acre, nós temos uma unidade em Porto Velho. Então, a gente sai de Porto Velho, rodoviário, e a gente vai até o Acre. Nós temos operações logísticas diversas. Tive a felicidade, nessa minha trajetória na Votorantim, de atender a grandes projetos de infraestrutura, e o Centro-Oeste e Norte, que foi a região que eu fui gestora durante muitos anos, teve várias obras de infraestrutura de porte. Uma delas é Belo Monte. Belo Monte fica no meio ali do Pará.
a gente fazia uma operação logística muito complexa. Então, a gente saía com cimento de Xambioá, que fica no Bico Papagaio, ali no Tocantins, e a gente ia com parte do cimento, que era o cimento, um dos tipos, que é o cimento CP1, até Belo Monte, rodoviário, e a gente descia com outro insumo chamado fly ash, que era importado, que descia no porto, no porto ali em Barcarena, e de Barcarena fluvial vinha até Belo Monte. Ali a gente fazia uma operação que a gente chamava de transilagem, em que a gente unia os insumos e fazia o cimento que foi utilizado na obra de Belo Monte. Só Belo Monte consumiu aproximadamente umas 850 mil toneladas de cimento, uma obra de infraestrutura que estava localizado literalmente no meio do Brasil. Então, essa questão logística é uma questão que, dentro da Votorantim, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não se prende aos modais normais e às formas usuais. A gente estuda a complexidade daquela infraestrutura para verificar como que o insumo seria melhor viabilizado para chegar até determinada localidade. Assim, a gente estava falando do calcário e da argila, que você utiliza para gerar o cimento, na queima, etc. Mas as próprias minas, jazidas de calcário e argilas no Brasil, você tem facilidade com a distribuição da existência desses? Tem algumas unidades que nós temos mina de calcário. A maior parte delas. Algumas não. Algumas a gente... Por exemplo, eu citei Porto Velho, né? Que atende o mercado de Rondônia e Acre. E parte do Amazonas. Porto Velho é uma moagem. Porto Velho, lá a gente tem uma jazida de argila. Essa argila é calcinada nos nossos fornos locais e a gente traz o clinker de uma outra unidade. E esse clinker, ele é moído ali para, juntamente com essa argila calcinada, produzir o cimento. Essa questão das jazidas é uma questão complexa. Você consegue otimizar o seu processo tendo jazidas próximas. Mas no caso, por exemplo, Pecém é uma moagem. Então, nós temos, no caso em que não há possibilidade de ter uma jazida de calcário, mas nós temos uma outra unidade que possa suplementar, São Luís do Maranhão é uma moagem. Então, isso tudo faz com que você interligue a nossa própria malha fabril para tentar analisar a competitividade para se instalar uma produção. E fica mais barato você ter uma produção local, mesmo sendo uma moagem, do que você ter que trazer de vários quilômetros de distância. Então, toda essa análise é uma análise muito complexa e que hoje, no Brasil, a gente tem uma logística que nos permite dizer o seguinte: entre unidades fabris completas, que são as fábricas, e as unidades fabris moagens, a nossa distribuição geográfica permite atendermos a grande parte do território brasileiro. Como eu disse para você, mais de 80% dos municípios são atendidos diretamente. E isso, por uma extensão territorial como essa que a gente vê aqui, não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Agora, isso diretamente, sem atravessador. Isso eu estou falando indústria, loja de materiais de construção, ou empresas construtoras, ou indústrias, ou obras de infraestrutura. Você estava falando da Votorantim Cimentos. A gente pode dizer que a Votorantim está entre as 10 maiores do mundo, e inclusive já está em outros países, como os Estados Unidos, Canadá. Na Europa também. É difícil, quer dizer, a gente não vê a relação com a China, por exemplo, que a China é uma gigantesca quantidade de obras que eles fazem. Acessar o mercado da China... China tem muitas fábricas de cimento locais. Ela já tem delas. A necessidade dela lá já é suprida pelas suas próprias plantas. No entanto, a China está investindo em infraestrutura no mundo, né, Flávio? A gente vê a China com grandes projetos de infraestrutura. Nós vemos aqui um dos maiores portos aqui, o Porto do Peru, que vai fazer uma nova rota da seda e vai impactar positivamente a nossa infraestrutura. Nós temos investimentos na China chegando... A ponte Salvador-Itaparica é um exemplo de um grande investimento chinês no mercado brasileiro. Então, assim, embora a gente não tenha plantas na China, a gente pode dizer que a gente estuda e se esforça para atender vários projetos dos chineses nos diversos mercados. E no Brasil, a gente tem aí alguns estudos importantes em andamento. Mas as soluções de engenharia da China, elas são compartilhadas no caso... conosco, com o Brasil, existe
essa troca também, porque imagino que eles realmente devem ter avançado Sim. em muitas A China tem um soluções. plano de investimento em infraestrutura no mundo muito estruturado mesmo. E no Brasil, vamos citar um exemplo clássico e atual, a Ponte Salvador-Itaparica. Isso. Essa vai ser a maior ponte com vão livre que já se executou no Brasil. Grande parte de tecnologia certamente vai vir da China. A China é detentora de grandes soluções na parte de túneis, de pontes, viadutos. Então, muito da tecnologia dela, em termos de equipamento, está vindo para o Brasil para a execução desse projeto, que agora deve começar, já começaram as sondagens, e eles devem começar já a parte de concretagem agora no início do próximo ano. Mas eu entendo que a partir do momento em que eles venham, a gente tem uma oportunidade ímpar de termos acesso a tecnologias que até então não eram aplicáveis aqui. E, em contrapartida, contribuir com a nossa expertise. Porque nós conhecemos a nossa matéria-prima, nós conhecemos os nossos insumos, nós estamos bem posicionados do ponto de vista logístico, geográfico. E eu acredito muito que a união dessas tecnologias vão permitir que a gente tenha êxitos muito importantes do ponto de vista de evolução da nossa engenharia. E tem outros projetos mais, tá? O próprio túnel Santos-Guarujá é um outro projeto importante, que os chineses, é um projeto privado, você deve estar acompanhando, deve ser bidado agora no mês de setembro, era para ser agosto, mudou para setembro. Os chineses são um dos interessados que a gente tem ouvido. Então, assim, toda essa tecnologia, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade ímpar. E eu sempre olho, sabe? A gente tem que olhar o copo meio cheio, sabe? E não meio vazio. A gente tem um déficit de infraestrutura, mas nós estamos aqui e eu vejo, assim, dentro das pessoas com as quais eu tenho oportunidade de interagir, uma vontade muito grande de contribuir, sabe? Dar sua parcela de contribuição. E, ao mesmo tempo, a gente está num momento em que a infraestrutura está deslanchando. Flávio, você é um economista, eu acompanho o seu trabalho e você sabe muito bem que dos desafios econômicos que o Brasil tem. Mas uma coisa é certa, tem muito, esses números que eu comentei aqui são números de investimentos privados que vão acontecer porque já estão contratados. Aonde eu quero chegar? Não vamos frear a infraestrutura vai acontecer. E a partir do momento em que a gente tem a oportunidade de unir essa necessidade em projetos reais e com uma infraestrutura que sejam com os chineses, sejam com os alemães, sejam com os australianos, como eu citei esse exemplo. Quando a gente conseguir, sejam os uruguaios, que eu comentei sobre essa questão desse equipamento, quando a gente conseguir olhar e trazer para cá essa infraestrutura, essas técnicas, essas soluções de engenharia estudando, acho que a gente vai ter um salto muito grande de competitividade, sabe, enquanto brasileiros. E a gente sabe, assim, como economista aí, que a infraestrutura ela é essencial para o crescimento econômico do país, porque ela aumenta a produtividade, né? A gente tem. O que me preocupa, por exemplo, a gente tinha ali no PAC ou no Minha Casa Minha Vida, ali tem um período de ouro, porque houve uma expansão muito grande, né, do segmento de infraestrutura, da construção civil no Brasil. Acho que chegou a 8% do PIB, alguma coisa nesse nível. Então, assim, o que eu quero dizer é que a situação macroeconômica do país importa. Com certeza. Importa, porque o Brasil, e os números mostram, principalmente o pessoal do IBRE vem mostrando, que o investimento público ele vem caindo ao longo do tempo como proporção do PIB. Não estou falando não quero citar nenhum governo, mas isso vem dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, pela própria situação fiscal do Brasil. Muitas despesas obrigatórias que faz com que a parte disponível para investimento fique cada vez menor. Então a gente está falando menos recursos induzido pelo setor público, seja o governo federal, os estados, em soluções de infraestrutura. Então isso impacta diretamente todo esse segmento. Aí você está falando que a iniciativa privada, de alguma forma, ela tenta compensar essa perda de investimento. Se a gente for analisar os ciclos de infraestrutura, até 2014, a grande maioria do investimento para a infraestrutura, ele tinha uma origem pública. O PAC é um exemplo clássico. Quando chegou em 2014, os projetos começaram a paralisar, novos projetos não saíram,
E aí nós tivemos um hiato da infraestrutura. 2017 se instituiu no governo, ainda na época da transição do governo Temer, a PPI, Programa de Parceria de Investimentos, aonde eles conseguiram estruturar os projetos de infraestrutura e verificaram o seguinte: eu não tenho recurso público para tocar esses projetos, mas eu preciso investir em infraestrutura. Como é que eu faço? E mesmo, LG, a manutenção do que já está aí também. Exatamente. Você vai perdendo, para recuperar fica complicado. Exato. Em rodovias, isso aí é notório. Mas, a partir de 2017, houve uma estruturação e nós começamos a ver um aumento das concessões de projetos de infraestrutura. Esses números que eu trouxe são projetos concedidos à infraestrutura privada. A iniciativa, né? Vai acontecer. Vai acontecer. O ideal é sempre você ter um equilíbrio. Nos últimos 2 anos, no ano passado, nesse ano... O equilíbrio entre o público e o privado. Porque o público tem uma estratégia para o país, vamos dizer assim. Não, eu vejo como uma necessidade. Vamos falar de rodovias, por exemplo. Rodovias, nós temos uma malha concessionada, mas nós temos uma malha muito importante que é pública, que é parte do governo federal, através do órgão executor DENIT, parte dos DRs. Mas o que eu vejo como sendo importante? Há uma necessidade de ter esse equilíbrio. Nos últimos 2 anos, o próprio DENIT, ele teve um orçamento que permitiu que ele investisse mais em rodovias. Aonde eu quero chegar? Eu não acredito em extremos, Flávio. Nem 8, nem 80. Nem 100% público, nem 100% privado. Eu entendo que o ideal seria justamente uma composição. E os novos projetos que virão para a infraestrutura, no meu entendimento, dado a esse cenário econômico que você também comenta, vai permitir uma outra modalidade crescer no Brasil, que já é muito utilizada na América Latina e em outros países, que são as PPPs. Isso. Então, eu acredito muito num terceiro modelo. Nós temos o modelo público, que ele é importante, o modelo privado, através das parcerias de investimento 100% privadas, concessionadas, mas há de se ir para um outro modelo, que são as PPPs. E nas rodovias, Flávio, já está acontecendo. O Rodoanel, que foi um projeto iniciado com 100% recurso público, ele foi concedido no ano passado, na realidade. E ele foi dentro de um modelo de PPP, parceria público-privada, com o Estado de São Paulo. Então, há uma necessidade real. O que eu comentei sobre os números é que, dado o contexto, tivemos muitos projetos financiados com recurso público até 2014. Essa dificuldade orçamentária, essa crise orçamentária que a gente enfrentou, gerando esse ato até 2017. Depois nasceu esse pipeline estruturado pelo governo, de projetos para serem levados à iniciativa privada. E aí são todos os projetos. Dentro desses projetos já concedidos e assinados contratos com obrigações contratuais de execução, são esses os investimentos em CAPEX. Então, esses projetos já assinados, faça chuva, faça sol, chova canivete, precisa ser executado, porque ele é passível de uma questão contratual com multas muito importantes. A gente está falando de rodovias, mas em ferrovias. Você sabe o que inviabiliza uma ferrovia? 60 centímetros. Se você não fizer 60 centímetros, você inviabiliza uma ferrovia. Por quê? É a distância entre os dormentes. Uma ferrovia, ela só vai se viabilizar se todo o trajeto dela for executado. Se você tiver uma execução que faltar 60 centímetros, você inviabiliza esse negócio. Uma iniciativa privada, e aí a gente tem alguns exemplos. A Ferrovia Norte-Sul, ela ficou, na época dos recursos públicos, durante muitos anos paralisada. Ela foi levada à iniciativa privada dentro desses projetos da PPI e quem venceu foi a Rumo. Já é uma ferrovia que já está em operação. A partir do momento em que você tem uma ferrovia, uma malha ferroviária interligando malhas rodoviárias, você está trabalhando aquela questão do custo logístico que você comentou e que eu citei também. Então, assim, está tudo conectado. Então, eu vejo, sim, que os extremos não fazem bem. O ideal é você unir os esforços. Mas existe, sim, hoje, um pipeline de projetos públicos em andamento, sejam eles federais, é o caso do DENIT, sejam eles estaduais, a gente deu o exemplo do DR do Paraná. Só o DR do Paraná, esse ano, ele tem um orçamento de 5,7 bilhões de reais só para rodovias. E você comentou um outro ponto. Eu estou achando que, além de economista, você é engenheiro, Flávio. Você falou sobre essa questão dos custos de manutenção. É impressionante como é difícil você recuperar uma malha rodoviária, em termos de tempo para recuperar o índice da condição desse pavimento.
Mas se você deixar de fazer a manutenção devida, ela cai brutalmente muito rápido. Então, o custo depois para você recuperar algo que, teoricamente, se você fosse fazendo o seu trabalho adequadamente, seria ele fica muito mais alto. Porque, às vezes, essa falta de manutenção, ela vai reverberar na necessidade de você reconstruir ao invés de manter. Então, essa discussão é uma discussão muito rica. E, de novo, a engenharia tem que fazê-la. A engenharia tem que estar presente e tem que estudar todas as soluções existentes para que a gente possa investir na melhor solução técnica, econômica. E agora eu estou batendo na tecla de ser sustentável também. Evidentemente. Agora, quando você fala, por exemplo, do DR do Paraná, evidentemente, o DR estão em todos os estados. Sim, é isso? tem sim. Vários DR. Eu dei o exemplo do Paraná por causa do pavimento de concreto, isso, mas ele está presente. Recentemente, inclusive, teve um evento da FGV com o DR de Paraná e com outros parceiros, e foi discutido eles têm aí uma tradição longa, né, de bons projetos, etc. Mas talvez, assim, é importante, assim, a gente está falando do DR de Paraná, mas e sirva como exemplo também para o DR de outros estados. Quer dizer, nenhum demérito, porque talvez cada DR tenha particularidades que possam, inclusive, ser exemplo para outros, né? Então, assim, nesse contexto, nós temos o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, olhando o Brasil, e os DRs olhando as soluções estaduais. Eu imagino que haja também interação entre os DRs e o DENIT e vocês também. Quer dizer, é toda uma rede, né, de especialistas buscando soluções customizadas e alternativas eficientes. Nesse evento que você comentou, inclusive, um ponto que a FGV Hybrid trouxe era o impacto da infraestrutura rodoviária na questão econômica e social das regiões. Isso. Esse tipo de evento, ele é fundamental, porque ele propicia exatamente isso. E estávamos presentes. Eu fui convidada, eu estava presente lá. Também o DENIT estava presente. E tinham outros estados, por exemplo, Volta Cassimiro, do governo do Distrito Federal estava presente, porque o objetivo é esse, sabe, Flávio? Um ambiente desse você ajuda a trocar super informações. Exato. Presencial, né? Porque às vezes o digital... Ele foi presencial e também foi veiculado na plataforma do YouTube da FGV. E aí tinham várias pessoas de várias outras localidades. Mas o que eu ia comentar é que, assim, é essa cooperação saudável que eu vejo acontecendo hoje. É por isso que eu fico tão animada. Tem muito trabalho para ser feito, tem muitos desafios para a gente romper. Nós temos muitas dificuldades, mas existe muita vontade, existe muita cooperação técnica para justamente fazer com que a gente consiga galgar um outro patamar de infraestrutura. Quando eu comentei com você sobre essa técnica, né, a gente está gravando hoje dia 11 de agosto, né, mas dia 28 a gente vai aplicar pela primeira vez no Brasil. 28 de agosto. Na rodovia dos imigrantes, imagina, a gente vai paralisar uma pista que dá acesso ao Porto de Santos, que é em pavimento de concreto, para fazer a aplicação dessa nova técnica de refazimento de placas. Quem vai estar presente? Todos. Nós estamos falando de academia, Excelente. Nós estamos falando de todas as concessionárias, nós estamos falando do DENIT presente, a FGV Hybrid estará presente, os DRs estarão presentes. Por quê? Será que vai ter vídeos que as pessoas possam assistir depois no YouTube, hein, Lidiane? Sim, no dia 28, a gente tem uma limitação de pessoas, porque a gente vai fazer isso numa pista. Mas nós vamos filmar tudo, Flávio, com drones. E aí a gente vai mostrar lá na Paving Expo. Inclusive, se esse podcast foi veiculado antes do dia 24, fica o convite. Sabe o que eu acho mais interessante? É que a gente vai aplicar, é óbvio que tem um planejamento prévio acontecendo. Eu brinco que os cabelos brancos não param de crescer, de aparecer. O objetivo é essa discussão técnica para a gente fazer essa aplicação. E a primeira vai ser na Ecovias Imigrantes, mas já vamos fazer na sequência na EPR, no Paraná, vamos fazer na Motiva, que era a antiga CCR. Tem uma discussão com o próprio DENIT, que tem muitas placas de concreto em análise, né, para serem mantidas e serem feitas a manutenção, mas o objetivo é, faremos a primeira aplicação, vamos reunir esses especialistas, o que a gente pode melhorar para a segunda aplicação,
Porque a gente não se conforma em fazer só uma. A gente quer fazer o melhor que a gente pode. Então, eu acho que é esse movimento, que é um movimento de construção, um movimento de cooperação, um movimento de saber que é o todo que importa. Isso me motiva muito nos dias de hoje a trabalhar e discutir infraestrutura, Flávio. Que eu fico assim bastante entusiasmado, Lidiane, com essa nossa conversa, é ver seus olhos brilharem quando você fala desse tema, entendeu? Assim, não era à toa que a Votorantim viu ali naquela trainee uma pessoa que ia realmente fazer a diferença, né? E eu fico muito feliz, porque a gente, com tantos problemas que o Brasil passa, né? Tantas dificuldades, a gente na televisão a gente só vê notícia ruim, mas a gente está trazendo aqui um tema que mostra que o Brasil realmente é um país que ninguém vai segurar, mais cedo ou mais tarde ele vai decolar. E eu fico assim muito feliz em ver você muito entusiasmada. Evidentemente que você não está só, você está com todo um grupo que está com você, todo um conjunto de players no segmento, né? Mas você é esperançosa no Brasil, não é, Lidiane? Flávio, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma garotinha de 14 e tenho gêmeos de 10 anos. Então, eu tenho uma missão. Deixar um Brasil melhor. Deixar um Brasil melhor e naquilo que eu puder, naquilo que eu atuar, ter a minha contribuição. Porque eu acho que, assim, isso faz parte da humanidade, a evolução. E se a gente não pode transformar sozinho, mas se a gente puder fazer a nossa parte e juntos com outros querem fazer, aí nós temos aquele velho conceito: dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Então, assim, eu acredito sim, há muito trabalho, muitos obstáculos a serem vencidos. Temos muitas dificuldades em relação a países de primeiro mundo. Isso faz com que aumente a nossa responsabilidade. Mas eu acredito na nossa engenharia. Eu acredito sim na potencialidade que nós temos de juntos formar uma cadeia sólida que faça o melhor. Agora, a condição sine qua non para isso é você se permitir estudar. Se você não estudar, você vai fazer mais do mesmo. E quem te assegura que aquele mesmo é o melhor? E é esse movimento que eu vejo hoje na infraestrutura rodoviária. A gente falou de infraestrutura, mas na infraestrutura rodoviária eu vejo um movimento de estudos que estão permitindo a gente abrir os olhos para soluções que já são aplicadas, não são novas, mas sendo aplicadas num país em desenvolvimento, com técnicas e engenharia de primeiro mundo. Então, assim, isso dá orgulho para a gente. Quando a gente tem a possibilidade de fazer tudo, é maravilhoso, mas esse é um mundo que não existe. A gente tem que fazer o melhor com o que nós temos. Então, eu vejo essa conjuntura. Espero que você, nos seus posts, nas suas matérias de economia... eu acho que você deveria fazer um podcast agora só sobre esse tema. Juntar aí seus parceiros da área e vamos pensar um podcast só... Porque o tema é tão importante. É muito importante. E as pessoas não conhecem, né? De certa forma, não é por falta... mas é porque, às vezes, você não tem os canais adequados para trazer um assunto desse para o debate. Eu acho que a FGV, junto com o DENIT, foi muito feliz. Foi muito feliz, e construir essa agenda. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente terminar. Qual a importância da Votorantim para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil? Olha... Sem bairrismo. Sem bairrismo e assim... Porque você vive lá, assim... eu falo... um depoimento a dar pra gente. Isso eu disse quando eu completei 25 anos de Votorantim. A satisfação de você fazer as coisas da forma certa e de você vender aquilo que você acredita. Eu nunca estaria discutindo uma infraestrutura de rodovias em pavimento de concreto se eu não acreditasse na solução e na potencialidade da sua aplicação. A Votorantim é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E ela esteve e está presente nas discussões dos grandes projetos, dos maiores projetos e também nas localidades mais remotas. Porque quando você fala de um país com extensão continental, saber que a gente consegue chegar aonde poucos chegam e de uma forma adequada e de uma forma, de um atendimento adequado, respeitoso e que os nossos clientes, né, merecem, eu acho que isso é muito gratificante. E para mim, na minha área, é ter essa possibilidade de me permitir ter discussões tão saudáveis e de alto nível como eu estou tendo hoje. Você brincou assim, você veio cedo de Brasília. Mas eu acho que é justamente isso, sabe? É a satisfação de poder me permitir ter esse tipo de discussão que, com certeza, em algum momento, para alguém, vai fazer sentido.
E se essa Sim. alguém quiser se juntar a nós nessa corrente de desenvolvimento de infraestrutura, vai ser muito bem-vindo. A Votorantim me permite usar os meus braços e meu conhecimento em prol da infraestrutura. É óbvio que eu discuto aquilo que eu tenho conhecimento para, né? Somente discussões de negócios em consonância com a nossa indústria. Mas eu entendo que se cada um fizer o seu, eu acho que a gente vai ter uma evolução muito consistente. E um Brasil para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos, muito melhor. O plano de metas de Juscelino Kubitschek não seria possível se não tivesse já a Votorantim, né? A época, né? Porque o Brasil começou ali a usar muito, né? Sim. De investimentos em infraestrutura, a própria construção de Brasília, né? Teve todo um efeito. Deixa eu finalizar, eu gosto sempre de perguntar a um profissional, e faço muito aqui, a gente conversa muito com o pessoal da área de economia também, que é o grande, assim, a grande parte das nossas conversas com o pessoal de economia. E eu pergunto a eles, quem você acha que foi ali o economista, seja internacional, nacional, que mudou sua cabeça? E eles, engraçado, professores já renomados, eles sempre fazem referência. Inclusive, você estava falando aqui, que diz assim, aquele que está nos assistindo, ano passado, eu encontrei uma pessoa, eu nem conhecia a pessoa, veio chegar, Flávio, aquele podcast lá da FGV, eu assisti fulano de tal, o professor fulano de tal, e ele me disse uma coisa que está mudando minha vida. Eu decidi fazer outra coisa na minha vida por conta da opinião dele ou da sugestão dele. Ou seja, certamente vai ter pessoas que vão nos assistir aqui, e isso vai ser importante para mudança de trajetória de vida, fazer novas escolhas. A divulgação do conhecimento, como que a gente está fazendo, isso importa para a vida das pessoas, né? Isso altera trajetórias de vida, né? Então, eu acho que o podcast tem essa função também de esclarecer, de chamar atenção para questões importantíssimas. Mas, voltando, quem foi aquela pessoa ou aquelas pessoas na sua vida que produziu aquele estalo e que quem foi seu herói, né? Vamos dizer assim, de dar essa guinada na sua vida, né? Olha, às vezes a gente tem mais do que um herói, fique à vontade aí de você, ou pode ser também, sei lá, um engenheiro internacional, do Brasil mesmo, quem foi aquela pessoa que lhe deu o estalo, né? Eu digo para você que, assim, tecnicamente falando, na minha trajetória, eu tive a felicidade de encontrar com excelentes professores. Excelentes, quando eu digo professores, são mestres da vida, mestres da minha trajetória profissional. Não só do conhecimento em si técnico, né? Mas às vezes foram muito importantes. Tem muitos engenheiros e engenheiras por esse mundo que são inspiradores. Mas a gente tem alguns brasileiros que eu acho que a gente precisa tirar o chapéu. Tirar o chapéu. E não necessariamente só engenheiros, né? Arquitetos também. Arquitetos. Rui Otaki, Oscar Niemeyer, Bular Marx. São referências de visões além do tempo. São pessoas e são profissionais que enxergaram diferente, que ousaram pensar diferente. Então, esses... saíram da caixa. Esses se permitiram desafiar os engenheiros. Oscar Niemeyer foi um dos profissionais que mais desafiou os engenheiros. As suas obras de arte, eu digo que são obras de arte. Geniais. Desafiaram o concreto. Rui Otaki, idem. Então, eu vejo como sendo profissionais e brasileiros diferenciados. E nós acreditamos, sim, que se eles lá atrás, quando não tinha algo daquele gênero, falaram, não, eu gostaria disso. Engenheiro, você é capaz de fazê-lo? O engenheiro foi e fez. Então, eu acho que hoje nós temos aí a possibilidade de termos aí uma evolução muito importante, citando brasileiros e como eu moro em Brasília, brasileiros que foram fundamentais, você citou Juscelino Kubitschek, por uma transformação. Outro brasileiro que ousou fazer algo que até então era impossível ou improvável. Dentro desse contexto, Flávio, já encerrando e agradecendo mais uma vez, um prazer conhecê-lo pessoalmente, um prazer estar conversando com você hoje aqui, agradecendo ao convite da FGV IBRE por estar aqui hoje. Eu digo para você que nós teremos muitos outros brasileiros. Eu acho que a gente só tem que se permitir. Mas deixa antes da gente finalizar, agora dê a sua mensagem
para aquele engenheiro ou engenheira que está começando lá, né? Que vai ver assim, a Lidiane vai me dizer algo que pode mudar a minha vida. Aí você está invertendo os papéis, agora você pode ser a heroína deles. Tá? Que responsabilidade, mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu vim do interior de Minas, numa família que não tinha engenheiros, o meu grande herói é o meu pai. Ele não me permitiu, ele me instigou na sua simplicidade, com grande sabedoria, sempre me perguntou, minha filha, o que você quer? Aonde você quer estudar? O que você quer fazer? E sempre me apoiou. Me deixou à vontade. Me deixou à vontade e me falou o seguinte, você quer? Corra atrás. Falando para aquela engenheira de 25 anos atrás, cheia de sonhos, eu nunca me limitei, Flávio. Eu nunca disse, isso aqui eu não consigo, sem antes tentar. Então, o conselho que eu daria para as futuras engenheiras, não se limitem. É muito fácil dizer não, porque quem diz não nem sequer tenta. O engenheiro tem a capacidade de engenheirar e para isso ele precisa ousar, ele precisa estudar. Sempre teremos soluções. As soluções podem não ser aquelas que você estava imaginando inicialmente, mas a gente é capaz. Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria. É isso que eu repito para os meus filhos. Independente se eles vão ou não seguir uma carreira de exatas na engenharia, é não se limitar. O seu limite é você quem faz. A Lidiane, de 25 anos atrás, ela nunca se limitou. E a Lidiane de hoje não se limita. Eu não me contento com o que existe. Eu acho que a gente tem e deve melhorar. Eu acho que esse é um compromisso nosso como engenheira, como cidadã, como mãe, como mulher. Eu acho que é esse o recado que eu daria. Pois é, só finalizando mesmo agora, porque a conversa é tão boa que a gente não consegue nem parar de falar, mas eu fico imaginando você como foi aceita como trainee na Votorantim 25 anos atrás. Qual foi a sensação? Lembra assim? Lembro. Eu estou começando aqui uma carreira, é isso que eu quero, aqui eu vou vestir a camisa. Quer dizer, eu fico pensando, porque outros jovens têm essas oportunidades, né, de começar como trainee. Não estou dizendo começar lá embaixo, não, porque não é nenhum demérito, mas começar do começo, no início de uma carreira. Né? Há 25 anos atrás, é muito engraçado, porque eu me formei, a gente colava grau, eu me formei na Escola de Minas, que inclusive ano que vem completa 150 anos de existência. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada àquilo que eu me propunha fazer, né? Então, assim, eu recebi homenagem de melhor aluna do curso, de melhor desempenho acadêmico. Isso foi num sábado. E, normalmente, os nossos patronos e paraninfos eram ex-alunos de destaque do cenário nacional. Na segunda-feira, me ligaram. Olha, o patrono, naquela ocasião, chama-se João Bosco. Ele era presidente da Alcan Alumínios do Brasil. Ele viu você lá na formatura e gostaria que você viesse em São Paulo, porque queria conversar com você. Eu achei que fosse o trote de algum dos meus colegas. E eu falei, para com isso. Foi essa frase que eu falei, para com isso. E aí, assim, ele continuou. Eu falei, gente, será que é verdade? E aí, na semana seguinte, isso foi numa segunda, na outra segunda, eu já estava em São Paulo. Eu já tinha 2 mestrados assegurados para começar a fazer. E aí vem aquela questão, né? Lembra que eu falei do meu pai, né? Meu pai sempre presente desde que eu tinha aí 10 anos, nas escolhas que eu fiz de escola. E aí eu falei, pai, estão me chamando assim, assim, assim. Aí tem um processo seletivo para trainee na Votorantim. O que o senhor acha? Aí ele falou assim, minha filha, o que você quer? Eu falei, pai, tá dizendo? Eu quero fazer. Ele tá assim, então tá bom. Vá. E foi dessa forma. Hoje os processos... E aí eu participei do processo seletivo, já fui selecionada. Eu entrei na Votorantim no dia 15 de maio de 2000. Eu larguei o meu mestrado na época. E assim, é muito interessante, porque há 25 anos, né, nós que somos dessa geração, Flávio, a gente sabe que quando, em 2000, nós não tínhamos também uma economia muito boa, né? Então, eram decisões a serem feitas, né? Era, teoricamente, o certo por algo incerto. Mas quando a gente quer, quando bate no coração da gente... Não tem como. Não tem como. É verdade. E ter o suporte, né? Porque, assim, vá, faça seu melhor.
E eu entrei como trainee e tive a felicidade, como eu te falei, de ter vários mestres ao longo da minha trajetória profissional e que me tornaram, né, uma pessoa muito centrada e muito segura daquilo, né, dos passos que eu estou construindo, porque eu acho que um outro ponto que é importante. A sua carreira, quem faz é você. A empresa te dá condições, mas é você que traça seus objetivos, é você que faz a sua carreira. Então, assim, aquela engenheira de 25 anos atrás, eu olhando e falo assim, poxa, que bacana, muita coisa você conseguiu, mas tem muita coisa pela frente. Então, assim, essa vontade, essa segurança também, porque não é só vontade. Quando a gente fala desses números que a gente discutiu aqui, eles são reais, Flávio. E vai precisar de gente que faça. E o bom é que a gente está aqui. Eu vejo dessa forma. E espero, sinceramente, que a gente faça valer a pena cada momento que a gente tem. Porque é tudo muito rápido. Quando eu comecei a estudar, falaram assim, o Brasil é o país do amanhã. Gente, o nosso momento é o hoje. O Brasil pode ser o país do amanhã, mas o nosso momento é hoje. Muitíssimo obrigado. A gente, assim, foi uma conversa maravilhosa. Sinceramente, eu, aqui em nome do FGV IBRA, agradeço fortemente a sua presença, o esforço que você fez, pegar o avião cedo, vir para o Rio de Janeiro, sair de Brasília, vai voltar agora, já estava antes do podcast, você, Flávio, precisa entrar numa reunião, então vi assim, toda a sua dedicação, esforço em estar aqui, isso com certeza vai fazer a diferença, não só para o Brasil, mas muita gente que está nos assistindo e ter você como referência, como exemplo, vai ser muito bom. Bom, a gente encerra mais um Conexão Econômica. Hoje a gente conversou com a Lidiane Blanc, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Votorantim Cimentos. Se você se interessa por nosso podcast, especialmente esse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nosso interesse é exatamente de divulgar aquele conhecimento que seja útil à vida das pessoas, que seja útil ao nosso país. Muito obrigado e até um próximo episódio.